Muito bem, nós estamos na parte 4 daquilo que nós estamos tratando, que é a respeito da identidade de Jesus, não é? Eu falo que esse assunto é de suma importância para nós porque uma grande maioria de pessoas que estão dentro da igreja não conhece, não é, a Cristo Jesus. E na verdade nem sabem quem ele é. Existem muitas pessoas que nem sabem a que veio Cristo Jesus, não é? E esse estudo ele visa principalmente a corrigir esse tipo de visão para que a gente possa ter aí uma noção de quem Cristo de verdade é. Então o tema hoje, nós já falamos a respeito de quem é Jesus, falamos a respeito do senhorio de Cristo na ceia. É bem possível que a gente volte a esse assunto porque a gente fez aquele arranjo, não é, por causa da ceia do Senhor. Falamos a respeito dele também, não é, como sendo aquele que foi enviado por Deus. Nós já tratamos a respeito dessas coisas. Então, nós vamos agora tratar sobre esse tema que é o rei de Israel, tá certo? Então, eu vou pedir a você que preste bastante atenção, porque hoje, talvez, a gente precise estar com a nossa atenção um pouco mais voltada para isso, porque, afinal de contas, esse estudo ele é um pouquinho mais difícil de se entender, não é? Até mesmo porque se você não tem assim uma boa escatologia, não é? Se você não entende muito bem a doutrina do final, talvez você não entenda também o final do estudo, não é? Mas qualquer dúvida que você tiver, e se você quiser conversar mais comigo a respeito desse assunto, o meu telefone está aí, é direto comigo, não é? Você manda mensagem, eu vou te responder. Se você quiser falar via voz, a gente conversa, né? Para a gente poder entender melhor essa mensagem de hoje, né? Eu vou tomar como base aqui aquilo que Shakespeare, ele escreveu várias peças, não é? Muitas delas, algumas são conhecidas da gente, outras não, mas ele escreveu 2 peças a respeito de Henrique IV. Eu vou colocar aqui, até essa aqui é a parte 2 de uma peça que Shakespeare escreveu, não é? E nessa peça que ele escreve a respeito de Henrique, ele escreveu sobre vários reis da Inglaterra, não é? Ele cita lá na peça dele um momento em que o rei Henrique IV ele se queixa assim dos seus deveres, não é? Ele tem assim um problema com o sono, ele não consegue dormir. Então ele usa uma expressão assim: quantos milhares de os meus mais pobres súditos estão agora dormindo nessa hora, e eu aqui acordado, não é? E no desenrolar ali da peça, ele começa a dizer a respeito de que o sono prefere habitar na choupana do pobre, não é? Na casa das pessoas que não têm muita condição. Às vezes não tem o que comer, mas consegue dormir tranquilo, enquanto que ele, rei da Inglaterra, tendo uma grande cama, não é? Toda cheia de almofadas e toda fofinha e tudo mais, com todo o conforto e todo o luxo, né? Ele não consegue dormir. Então, ele usa que o sono prefere morar na choupana do que no palácio do rei, não é? E sabe, a verdade é que ele mesmo diz, né, que quantos milhares do meu povo estão dormindo, ele está dizendo que também o fato de ser rei, isso traz sobre ele muitas inquietações, não é? Muitas inquietações vêm sobre a cabeça daquele que usa, que veste uma coroa, não é? Essa passagem que Shakespeare coloca nessa peça de Henrique IV, ela tem assim um profundo significado, não é? Porque afinal de contas, na maioria das vezes, nós temos a ideia de que os reis, eles têm tudo, não é? Afinal de contas, eles são ricos e poderosos, eles têm exércitos, não é? Eles têm palácios para poder morar, eles têm servos para poder cumprir e atender todo o capricho que um rei possa ter, não é assim? Tem exército para proteger, tem palácio luxuoso, come do bom e do melhor, não é? Mas sabe, quem é que não gostaria, não é, de ter todo esse luxo, todos esses privilégios? Mas se você conhece bem a história, você sabe que Henrique IV ele está certo, não é? A vida do rei não é somente de privilégios, mas também tem muitas responsabilidades, traz consigo uma boa medida de inquietude, de medo
e até de paranoia, não é? Pessoas empossadas de poder muitas vezes acabam ficando paranoicas mesmo, perdem o juízo. A gente vê na história dos imperadores romanos, por exemplo, Nero incendiou Roma num ato de loucura. Ele iluminou a cidade de Roma com cristãos todos melados de piche e incendiados para poder iluminar Roma. Ele tinha prazer nisso. Nero ficou paranoico, maluco, não é? Calígula também era um imperador que perdeu o juízo completamente, não é? As pessoas tinham paranoia de serem assassinados, de traições e conspirações. Tudo isso acaba vindo na cabeça do rei, não é? Então, quem tem uma coroa, ele tem que entender que ele também tem que mantê-la. E quando o monarca ele não presta atenção nessas coisas, não é? Isso pode ser muito perigoso. E isso está em todos os graus de liderança, não é? No entanto, a gente poderia dizer que existe também um outro tipo de pessoa cuja a cabeça ela fica muito mais intranquila do que a cabeça do rei. É a daquela pessoa que ela afirma que ele é um rei, não é? Mas que ainda não é reconhecido como tal. A história, se você ler a história da humanidade, não é? Se você percorrer a história aí, você vai perceber que a história é bastante dura para aquelas pessoas que reivindicam uma coroa que elas ainda não têm. E você tem inúmeros exemplos disso, né? O exemplo que me veio à mente para poder trazer para vocês aqui foi o de Mary Stuart. Eu não sei se você já ouviu falar dela. Ela foi rainha da Inglaterra, não é? E se diz que ela conspirou contra a rainha Elizabeth. Ela foi rainha da Escócia. Ela conspirou contra a rainha Elizabeth, que era a rainha da Inglaterra. E isso trouxe para ela um prejuízo muito enorme, porque ela foi ordenada a decapitação, não é? E ela acabou perdendo mesmo a cabeça. Eu peguei aqui uma ilustração dos tempos em que isso aconteceu, que isso aqui é histórico, né? Essa ilustração aqui que mostra o dia em que a rainha Mary Stuart da Escócia ela foi decapitada, né? Você já deve ter visto também muitos filmes em que o rei ele acaba tendo um caso com uma plebeia e aí então essa plebeia tem um filho, não é, bastardo, e quando o rei ele perde todos os seus herdeiros, esse bastardo ele tem que de alguma forma tentar provar que ele é filho do rei para poder assumir o trono, aquela coisa toda. E ali existe a tentativa de matá-lo, não é? Fazer com que aquele bastardo não assuma o trono, seja lá de que reino for. Sempre existe, da parte daquele que não tem a coroa na cabeça, mas diz que tem direito a ela, não é? Sempre tem uma pequena possibilidade dele conseguir, não é? Mas a possibilidade de fracasso é enorme, irmãos, é enorme. Então, se uma dessas pessoas que não tem a coroa na cabeça, ele fracassa na reivindicação da coroa que ele diz que é dele, ele não pode simplesmente dizer assim, ó, desculpa, né? Tô pegando o meu banquinho, tô voltando para minha casa, sabe? Eu me confundi, não é? Não existe essa possibilidade disso acabar bem. Geralmente a decapitação é o caminho, não é? Porque geralmente se corta a cabeça onde a coroa vai, né? Então, para que não haja a possibilidade de coroação, a decapitação era muito usada para poder acabar com toda a chance de conspiração contra o rei vigente, né? Você veja que isso aconteceu com Herodes. Herodes, ele era o rei da Judéia, sob o mando do imperador romano, e quando ele soube que os magos vieram lá, não é, do Oriente, dizendo assim, nós viemos aqui porque sabemos que nasceu o rei, ele falou, Senhor, por que isso? Que rei é esse que nasceu que eu não estou sabendo? A primeira atitude de Herodes, rei da Judéia, foi querer eliminar a concorrência, não é? O rei aqui sou eu, não vai ter outro rei aqui, né? E ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo na cidade de Belém. Vocês lembram disso, não é? Por isso, uma das coisas que a gente percebe que é bastante cativante assim na vida de Jesus era o fato de como ele se chocava fortemente, não é, com as autoridades governantes dos seus dias, porque afinal de contas Jesus ele era um carpinteiro pobre de uma cidade rural desconhecida lá no norte do território de Israel, né, que naquele tempo era chamado de Palestina e era chamado de Galileia. A Palestina constituía
pelo menos 3 províncias, não é? A Judéia, a Samaria e a Galiléia. Essa cidade de Nazaré, que era uma cidade, uma coisa minúscula, não é? Um negócio pequenininho demais. E ali ele, carpinteiro, ele acaba entrando em conflito, não somente com os governantes do seu próprio povo, mas também com as autoridades romanas que naquele tempo dominavam toda a região, não é? A gente percebe que tudo isso aconteceu. Então Jesus, ele não apenas era um professor de religião, não é? Ele era muito mais do que isso. Jesus não era um filósofo que ficava filosofando a respeito sobre a vida, falando frases bonitas que as pessoas compartilhavam no Facebook da época. Não, ele era muito mais do que isso. Ele era uma pessoa que estava acima de ser um sábio, de um filósofo, de um mestre de religião, não é? Por isso, nós temos que entender isso. Quando Jesus ele é pendurado na cruz, vai sobre ele a acusação, não é? Por que ele foi morto, segundo as autoridades romanas? Foi fixado acima da cabeça de Jesus a sua acusação, não é? Lá estava escrito em 3 línguas: este é o rei dos judeus. Estava escrito tanto em grego como hebraico, como também em latim, não é? Tudo isso foi colocado para demonstrar o que acontece com aqueles que conspiram contra o imperador. Então, a história de Jesus, meus irmãos, ela é longe de ser a história de um homem bom que morreu na cruz, não é? A história de Jesus é a história de uma pessoa que reivindicou o trono, sabe? Ele estava fazendo reivindicação disso. E de acordo com a Bíblia, meus irmãos, Jesus ele começou o seu ministério, e vocês lembram disso, não é? No dia em que ele foi batizado por João Batista. No dia em que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, foi que se iniciou o ministério de Cristo. Durante todos esses meses, não é? Anteriores à aparição de Jesus ali para ser batizado, João Batista começou também o seu ministério pregando às pessoas o arrependimento. Vocês lembram disso, não é? E a pregação de João Batista era bastante simples. Ele pregava dizendo que o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus está chegando. Mateus, no capítulo 3, versículo 2, veja o que diz aí. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista, não é? O que ele queria dizer com isso? Em outras palavras, o rei escolhido por Deus estava para ser revelado e as pessoas precisavam preparar-se para isso, não é? As pessoas precisam estar prontas para o reino de Deus que está chegando. É bem interessante isso. Então, como um sinal de que as pessoas estão arrependidas de seus pecados e que elas querem entrar e fazerem parte desse reino de Deus, as pessoas então, elas passavam por esse rito do batismo, que eram mergulhadas no Jordão, que simbolizava a sua purificação de pecados, né? As pessoas vinham de toda a circunvizinhança do Jordão, de toda a Judéia, e eram então por João Batista batizado, não é? Quando Jesus ele foi batizado, meus irmãos, existe ali algo, um ato simbólico, não é? Carregado de significados, que a gente vai talvez posteriormente falar um pouco mais a respeito disso, mas basta observar que quando João Batista viu Jesus caminhar então na sua direção, ele que já vinha batizando as pessoas, pregando, olha, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Quando ele viu Jesus, o Evangelho de João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? E na continuidade do texto ele diz assim, vejam, vou pegar aqui o versículo 30 do capítulo 1 de João. Vejam, este é aquele a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia porque já existia antes de mim. Veja que revelação, não é? João Batista tem, porque João Batista é mais velho do que Jesus. João Batista é 6 meses mais velho, Isabel ficou grávida 6 meses antes de Maria. Mas aí ele diz assim, porque ele já existia antes de mim, não é? Ele reconhece a deidade de Cristo ali, a deidade na humanidade de Jesus. Então, esse é o ponto. João, ele sabia que o reino de Deus estava prestes a ser estabelecido na terra, não é? E essa é então toda a sua mensagem. E aí, nessa ocasião, ele acaba então apresentando Jesus como sendo o rei desse reino. Esse é aquele de quem eu falei. Esse é aquele, não é? É ainda mais significativo, irmãos,
o fato de que João, ele mesmo, muito mais do que a sua própria crença pessoal, a gente percebe que Jesus, quando fala de João, fala também de um fim, de uma dispensação, sabe? João, na verdade, ele foi o último de todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus, ele diz, todos os profetas profetizaram até João, não é? Ele foi o último, ele cruzou, não é, essa linha através dos séculos e chegou até esse momento em que, na revelação do rei, se finda uma dispensação de antigos profetas que vinham dizendo que o rei um dia chegaria, o rei um dia se manifestaria, de que o Messias um dia iria aparecer na história dessas pessoas, não é? Então, João Batista estava declarando que daquele momento em que ele vê Jesus, o rei estava ali diante deles. No capítulo 3, não é, de Mateus, diz assim, eu vou ler para vocês, essa passagem do batismo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Bom, a gente tem que prestar atenção aqui, porque mais importante nesse acontecimento, não é? Esse acontecimento é cheio de significados, mas eu quero ressaltar aqui um dos grandes significados que passa batido pela gente, não é? Não é apenas o fato de que o Espírito Santo desceu em forma corpórea, não é o fato de que todos ali, todos ouviram a voz de Deus. Não foi só Jesus que ouviu, este é meu filho amado. João Batista ouviu, ele diz isso no Evangelho de João. Então, todos ali ouviram a voz, mas o que foi dito a respeito de Cristo naquele momento, não é? Porque isso está repleto de significados, cheio de camadas, inclusive, de significados, não é? Mas um detalhe aqui se destaca quando Deus ele fala, este é meu filho amado. Sabe, quando Deus ele fala isso, meus irmãos, ele está investindo Jesus da antiga coroa da nação de Israel, que há muito tempo não havia um rei da descendência de Davi que se assentasse no trono. Então, com essa palavra, não é? Ele estava trazendo à luz essa investida de Deus em relação a Cristo, da antiga coroa que pertencia à nação de Israel, da descendência de Davi. Então Jesus estava formalmente ali recebendo da parte de Deus o ofício de rei dos judeus. Como é que a gente sabe disso, não é? Bem, a expressão filhos de Deus ou filho de Deus é um título que é bem conhecido dos judeus e que tinha equivalência, não é, ao rei de Israel. Era isso que acontecia. Então, filho de Deus era a mesma coisa que rei de Israel. E tudo isso aconteceu no desenrolar dos dias do Antigo Testamento, não é? Vamos ver então a raiz disso. A expressão, ela tem as suas raízes lá no Êxodo, não é? Quando Israel ainda estava em servidão do Egito, e a palavra de Deus diz que quando Deus ouviu as orações do seu povo e resolveu então libertá-los, ele separa Moisés para essa missão e Moisés então vai com uma ordem até o faraó. Qual que é a ordem de Deus para Faraó através de Moisés, não é? Em Êxodo, no capítulo 4, versículos 22 e 23, diz, Israel é meu filho, meu primogênito. Aí ele diz no versículo 23, deixa aí meu filho para que me sirva. Então, quando Deus ele fala a respeito de Israel, dizendo que Israel é seu filho, não é? Ali existe uma declaração discriminatória. Deus está separando Israel de todas as outras nações, não é? Israel agora é diferente, porque Deus tem um olhar para esse povo, de promessas que ele fez anteriormente a Abraão. Deus estava dizendo para Faraó assim, ó, Israel é meu filho, Israel é meu primogênito, e eu vou lutar por ele, não é? Eu vou defendê-los, porque eu os amo, eles são meu filho, esse povo é meu filho. Posteriormente, não é? Essa expressão filho de Deus foi dada então ao rei de Israel. Deus falou a respeito disso com Davi, não é? O grande rei Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 7:14, quando ele fez promessas a Davi, dizendo, eu lhe serei por pai,
e ele me será por filho. E aqui especificamente ele está falando da descendência de Davi, não é? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então esse simbolismo é bastante importante, porque o rei de Israel, ele é chamado de filho de Deus. Assim como a nação, não é? Porque afinal de contas ele representa a nação. Ele é seu representante federal. É o representante, o substituto da nação diante de Deus, entende? Então, como indivíduo, a gente pode dizer que ele toma decisões pelo próprio povo, não é? Ele responde pelo próprio povo. Então, nesse sentido simbólico, a gente tem que entender que o rei é Israel, não é? Então, quando você consegue entender isso, meu irmão, você consegue compreender o maravilhoso significado daquilo que Deus disse ali naquele momento do batismo. Esse é meu filho amado, não é? Ele estava dizendo assim, aí está o rei o rei prometido. Aqui está o cumprimento da profecia que eu fiz para Davi. Aqui está o cumprimento, não é? Ele estava descrevendo a respeito disso, sabe? É claro que ali envolve muito mais do que isso, envolve um relacionamento de pai e filho, claro que, mas a ocasião, não é? Também traz à luz essa obra da implantação do reino de Deus, de fazer Jesus o rei de Israel. Desse ponto em diante, então, ali estaria Jesus como representante desse povo, estaria Jesus ali como defensor desse povo, não é? E a Bíblia coloca essas coisas de forma muito simbólica, sabe? Então, Jesus ele sempre soube que o seu ofício era o ofício de rei, e esse ofício era legitimamente seu, ele era o cumprimento das antigas profecias, feitas desde Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, não é? De que Deus levantaria uma descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Isso foi então se tornando cada vez mais evidente, e isso foi se tornando cada vez mais focado, não é? Na linhagem de Davi, e ele sabia que esse ofício de rei era legitimamente seu. Então, é claro, meus irmãos, que Jesus muitas vezes ele quis manter isso em segredo, não é? Ele até mesmo recusou se deixar coroar pelo povo no tempo em que o povo, depois da multiplicação de pães, queria fazê-lo rei. Mas isso não acontece porque Jesus rejeitou o ofício, não. Mas porque ele era um tipo muito diferente de rei, o seu reinado era muito diferente do que as pessoas entendiam ser, não é? Não tinha nada a ver com os reinos dessa terra, e quando ele tivesse que estabelecer o seu reino, não seria através de pessoas que iam simplesmente proclamá-lo como rei, não é? Ele vai tomar o reino nos seus próprios termos e não como um revolucionário no meio do seu povo. De fato, meus irmãos, Jesus, ele na verdade, ele aceitou a aclamação real de pessoas, não é, que tinham esse entendimento de que ele de fato era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento de um rei que viria. Quando as pessoas entendiam e clamavam com esse entendimento, Jesus nunca negou isso. No primeiro estudo que nós demos, nós falamos a respeito de Jesus, quando ele teve um embate ali com os fariseus e depois ele se retirou, foi para as regiões de Cesareia de Filipe, e de lá, em Mateus no capítulo 16, ele pede que os seus discípulos estejam no meio das pessoas e então ele pergunta, né, aos seus seguidores mais íntimos ali o que a multidão pensava a respeito dele. E a resposta foi variada. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas, não é? Eu acho assim bastante interessante porque a opinião das pessoas é que Jesus era alguém que tinha vindo dentre os mortos, né? João Batista tinha morrido, Elias, né, desapareceu, Jeremias há muito tinha morrido, ou qualquer um dos profetas do Antigo Testamento. Ele falou assim, essa é a ideia que eles têm, que eu sou Jeremias, que eu sou Isaías, que eu sou Elias, ou João Batista que foi decapitado, é isso que eles pensam? Mas independente, não é, do que as pessoas pensavam, a palavra de Deus coloca que Jesus estava interessado naquilo que os discípulos tinham como visão. Qual é o entendimento que eles têm a respeito de quem Jesus era? Então ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Não é? E então Pedro dá uma resposta surpreendente
porque ele diz, tu és o Cristo. Preste atenção aqui, vou deixar um pouco essa tela aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Sabe, meus irmãos, é claro que Pedro queria dizer realmente mais do que isso, não é? No mínimo ali, ele estava também reconhecendo Jesus como o rei de Israel. Porque essa palavra Cristo que está aqui, ressaltada para vocês, é uma palavra grega que significa ungido. É a mesma palavra usada para Messias, não é? O ungido. O que acontecia com os reis para eles poderem ser empossados do cargo de rei em Israel? Eles eram ungidos. Lembra de Davi, quando ele recebeu em sua casa o profeta Samuel com um chifre cheio de azeite, e a Bíblia diz então que Samuel o unge rei, não é? Então Pedro diz assim, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, tu és o rei prometido do Antigo Testamento. E Jesus falou assim, não fala isso não, porque eu não sou isso não. Não, Jesus aceitou. Ele falou assim, olha, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque afinal de contas, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. Você teve esse entendimento não porque você é esperto, você teve esse entendimento não porque você é um cara inteligente, você teve esse entendimento porque o meu Pai revelou a você. Meu Pai revelou. Foi o Pai que revelou a você que eu sou o cumprimento das antigas profecias messiânicas, de um rei que viria restabelecer o trono de Davi, não é? Então, Pedro compreendeu aquilo que Jesus já sabia a respeito de si mesmo, né? Jesus sempre soube quem ele era. Ele era o legítimo rei de Israel. Uma outra passagem que acontece já uma semana antes de Jesus ser executado na cruz, não é? Lá em Lucas, no capítulo 19, existe também essa passagem quando Jesus está indo para Jerusalém para a festa de Páscoa. Ali existem centenas de milhares de pessoas visitando Jerusalém, fazendo sacrifícios por ocasião da festa de Páscoa, não é? Era uma festa anual que acontecia como nós temos a nossa Páscoa, não é? Anual. E sabe, nesse momento, quando nesse calendário tão importante de Israel, tão significativo da morte do Cordeiro, não é? Dentro do calendário judaico, a Bíblia coloca que Jesus se aproximando de Jerusalém, ele manda os seus discípulos irem até Betfagé. Betfagé é uma aldeia próxima de Jerusalém, e ele diz assim, olha, vocês vão lá, vocês vão ver um jumento amarrado, vocês vão falar com o dono do jumento, que eu preciso desse jumento. E eles fazem exatamente isso, eles chegam lá e falam assim, olha, o nosso mestre está pedindo que ele precisa do teu jumento e tal, o homem libera. Jesus monta em cima daquele jumentinho, naquele pequeno percurso até Jerusalém. A Bíblia coloca para nós, meus irmãos, que uma grande multidão começou a segui-lo, e o que aconteceu em seguida eu vou deixar o texto sagrado dizer para vocês, não é? Nós vamos ler dois textos, um em Lucas e outro em Mateus, para poder complementar essa visão da entrada triunfal de Jesus Cristo, não é? Lá diz em Lucas 19 assim, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. No texto, para a gente complementar aqui, em Mateus no capítulo 21, 8 e 9, diz assim, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, na frente e atrás, não é? Clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. É isso que diz o texto para nós. Então, tudo isso está repleto de significado, não é? As pessoas não estavam só saudando o Mestre Jesus, o Rabi Jesus, não. Essa atitude de Jesus, não é? Entrando ali no jumentinho, e a multidão, nessa rendição simbólica, estava demonstrando que eles estavam reconhecendo em Jesus o Rei, o herdeiro do trono de Davi. É isso que isso simboliza, não é? E eles começaram a cantar, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que é o Salmo 118, não é? É o Salmo 118.
Sabe, meus irmãos, quando isso aconteceu, não é? Você veja que as pessoas estavam ali cantando isso em alta voz, gritando, estendendo roupa no chão, como quem diz assim, o nosso rei não pode pisar na terra, não é? Ele tem que pisar em algum tapete. Quando ele descer desse jumento, ele não pode simplesmente pisar na terra. Essa cena visava reconstituir esse espetáculo que mostrava que Jesus era, de fato, a descendência de Davi e o herdeiro do trono legítimo do trono de Davi. Os fariseus, eles se incomodaram com isso, né? Você veja só, eles se incomodaram com essa gritaria, as pessoas falando desse jeito, e eles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, repreende os teus discípulos, estão falando bobagem aí, não é? Eles queriam que Jesus negasse ser o rei de Israel, só que Jesus, claro, não fez isso. Jesus, ele falou assim: olha, eu vos asseguro que se eles calarem, as próprias pedras vão clamar. No lugar deles, né? As próprias pedras clamarão. Então, não havia mais demora, o tempo chegou, o rei estava chegando na capital, Jerusalém, o trono de Israel, que estava desocupado por mais de 6 séculos, não é? Estava vazio o trono de Israel, agora não estaria mais vazio. Sabe, para nós é difícil hoje nós assimilarmos todo esse significado do que Jesus está querendo dizer para nós aqui, mas quando Jesus se dirigiu para lá naquele dia, é exatamente isso que Jesus estava deixando claro, não é? É claro que a gente pode até dizer assim, essa multidão estava ali, entrou como é que diz assim, na música, não é? No alvoroço e tudo mais, mas depois foram para casa e se esqueceram. Não, não foi assim que aconteceu, não é? Aquelas pessoas não estavam clamando ali, ou aclamando, não é? Melhor dizendo, é simplesmente um pretenso rei religioso. Não, elas estavam proclamando um rei real, com uma história real, que se assentaria num trono real, ainda que isso viesse posteriormente. Sabe, preste atenção no que eu vou dizer agora para vocês aqui, para você entender o cerne dessa mensagem de Jesus como rei de Israel e muito mais, não é? A nação de Israel, ela não teve sempre um rei assentado no trono. No começo da sua história, quando começa lá com Abraão, chamado por Deus, não é? A nação de Israel era apenas Abraão, Sara e depois, posteriormente, Isaac, né? Isaac se casou com Rebeca e a Bíblia coloca então que ele teve Jacó e Esaú. Jacó, ele foi aquele que ia trazer, não é? O povo de Israel, dele viria o povo de Israel, teve 12 filhos e outras filhas também que a Bíblia não conta muito bem a respeito deles, e no tempo de José, na prosperidade do Egito, eles se encaminharam lá em 70 pessoas, mais ou menos, até a terra de Gósen, que é o delta do Nilo, aí onde o Nilo desemboca no mar. Uma terra bastante fértil. Depois eles entraram naquele processo de escravidão, saíram com Moisés, entraram na terra prometida, mas eles não tinham rei, eles tinham juízes. Sansão foi um juiz, Otni foi um juiz, Gideão foi um juiz, não é? Não havia rei. O último juiz em Israel foi o profeta Samuel. O profeta Samuel foi colocado ali como um juiz, não é? Ele julgava as pessoas, mas o povo começou a olhar as outras nações com reis. Os amonitas têm reis, os filisteus têm reis, os edomitas têm reis, os sírios têm reis, todo mundo tem um rei, só nós que não temos reis. Nós queremos um rei como as outras nações. E aí então Samuel fica muito triste e Deus fala para ele assim: não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim para que eu não seja rei sobre eles, não é? E aí então, vocês sabem a história, não é? Chegou Saul, fez um monte de desmandos, não é? Foi terrível para a nação de Israel. A ocupação de Saul foi ficar perseguindo Davi o tempo todo, mas a monarquia, ela assume assim o seu auge, não é? Vamos dizer assim, com a ascensão de um jovem pastor que se tornou rei, que foi o rei Davi. Então, Davi, quando ele foi coroado, a palavra de Deus coloca que ele foi aquele que trouxe a monarquia ao seu período de melhor prosperidade, melhor avanço, não é? E ele foi o maior rei de Israel. Sob Davi, as tribos se unificaram. Com Davi,
as nações inimigas elas foram vencidas. Davi também estabeleceu uma capital para a nação de Israel, que até então não tinha. Ele conquistou Jerusalém das mãos dos jebuseus. E sabe, por Davi, a Bíblia fala que Deus então prometeu a esse rei, o rei Davi, que ele estabeleceria a sua dinastia para sempre. Então, Davi sempre foi lembrado em Israel como o maior de todos os reis, não é? Tanto é que na história dos reis, o trono sempre foi o reino de Davi, não é? Ele assumiu o reino de Davi. Não era o reino daquele rei que estava vigente na hora, mas ele assumiu o reino de Davi, não é? O trono de Davi. Então, Davi foi um guerreiro celebrado. Davi foi um homem que escreveu a maioria dos sábios, não é? Ele foi um músico talentoso e ele foi uma pessoa, meus irmãos, que foi modelo de fé, de justiça. É claro que ele não era perfeito, não é? Mas ele tinha um profundo amor por Deus, ele tinha uma capacidade de arrependimento quando pecava, não é? E isso fazia com que Deus exercesse sobre ele grande misericórdia e perdoasse os seus pecados, e tanto que Deus então mesmo declarou que Davi era o homem segundo o seu coração. Se tivesse alguém que pudesse ser modelo de uma pessoa, de um homem que Deus gostaria de ter um relacionamento, esse é Davi. Davi é o tipo do homem que Deus tem no coração. Quando Davi morreu, não é? Ele foi sucedido por seu filho Salomão, que aí trouxe ainda mais prosperidade para o reino de Israel. A Bíblia coloca, inclusive, que havia pedras, prata em Jerusalém, como havia pedras que as pessoas chutavam na rua, e naquele tempo a prata é que era valiosa, não era o ouro, não é? Então, Salomão tornou o reino ainda mais glorioso, pelo menos no começo, não é? E depois de 40 anos, que ele também reina sobre Israel, a Bíblia coloca que o seu filho, assumindo o trono, ele trouxe caos à nação de Israel. Então, Salomão, ele herda o trono de Davi, e depois de Salomão, seu filho, não é? Acabou trazendo caos à monarquia. O que aconteceu com Israel depois de Salomão? Israel sofreu uma divisão, não é? O reino de Israel se dividiu em dois, deixa eu colocar aqui. O reino do norte se chamou Israel e o reino do sul, o reino de Judá. Eram todos israelitas, não é? Mas ficaram 10 tribos no norte e 2 tribos no sul, tá? Bom, com o tempo, meus irmãos, esses dois reinos divididos aqui, né? O reino de Israel dividido em 2 partes, eles começaram a se deteriorar em idolatria, em impiedade. Para você ter uma ideia, né? Um dos descendentes de Davi, um rei do sul chamado Acais, ele inclusive sacrificou o seu filho a um deus, queimando-o no fogo, né? Queimando vivo ele. Deus envia os seus profetas, Deus envia os seus mensageiros para poder advertir tanto Israel como Judá para abandonarem os seus pecados, para se voltarem para ele, mas o que acontece é que eles não ouviram. Se eles ouvissem, a Bíblia fala que Deus os perdoaria, Deus os restauraria, não é? Se eles se voltassem dos seus pecados. Mas aconteceu que eles não fizeram isso. O reino de Israel do norte, ele se deteriorou mais rápido. Eles não tinham nenhum descendente de Davi no trono, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eles não tinham nenhum descendente de Davi no trono, então eles se deterioraram rapidinho, né? Foram para baixo num instante. Já o reino de Judá, todos os reis eram descendentes de Davi. Um era bom, 2 era ruim, 1 era bom, 3 era ruim, 1 bom, 1 ruim, e assim ia. Então, a decadência espiritual de Judá foi mais suave. Israel foi levado cativo pelos assírios e Judá, 100 anos depois, acabou sendo também levado cativo por um reino que estava emergente, que era o reino de Nabucodonosor, não é? Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 586 anos antes de Cristo, e aí deportou todo o povo da Babilônia, e aqui preste atenção nisso. O rei vigente na época da invasão da Babilônia, um descendente de Davi, ele teve os olhos cegados. Foi colocado um gancho no seu nariz. Ele foi arrastado por mais de 1.600 quilômetros a pé, acorrentado, puxado pelo nariz, até a Babilônia, completamente humilhado, não é?
Na Babilônia, meus irmãos, ele foi obrigado a comer na mesa de Nabucodonosor todos os dias, e aquilo não era uma honra, aquilo era simbólico. Aquilo mandava uma mensagem para aqueles que estavam cativos na Babilônia do que acontece com aqueles que se rebelam ou rejeitam, não é? Serem vassalos da Babilônia. Todos os dias ia aquele rei cego que tinha que ir apalpando, que não sabia onde estava o prato, onde estava o copo, não é? As pessoas tinham que lhe limpar a boca. Era um ato de humilhação. Desde esse tempo, não houve um rei que se assentasse no trono de Davi. Não havia. E aí então a história continuou se desenrolando, não é? Os babilônicos, eles foram subjugados pelos persas, os persas foram subjugados pelos gregos, os gregos foram subjugados pelos romanos, não é? E durante esse tempo todo, que foram 600 anos, o trono de Davi permaneceu vazio. Não havia um homem para poder se assentar nele, não havia um descendente de Davi, não é? Ele permaneceu vazio, mas não permaneceu sem esperança, não é? Mesmo diante da queda de Israel, da queda de Judá, haviam profecias de que a dinastia de Davi ela seria de novo restaurada. E de fato, meus irmãos, eles disseram aos israelitas que um dia Deus mandaria um rei que governaria, que a partir do trono de Davi haveria perfeita justiça e retidão, não é? Esse rei, segundo as profecias, ele seria inclusive ungido pelo próprio Espírito Santo, ele ia libertar os cativos, ele ia trazer vista aos cegos, ele ia trazer tempos de prosperidade, não é? Tudo isso profetizado a respeito desse rei que viria, e eles tinham essa esperança, sabe? Então, não somente isso, Deus também prometeu que esse trono de Davi, ele não seria mais nacional, sabe? Haveria uma universalização da autoridade do trono de Davi. Todas as terras, todos os reis da terra iam ter que afluir até Jerusalém e pagar tributo, não ao rei de Israel, mas àquele que seria conhecido como sendo Rei dos Reis. O rei de Israel seria então o Rei dos Reis. Tudo isso, todas essas profecias, pareciam assim ridículas, não é? Quando os israelitas viram o seu rei implorando para não ser morto, o seu rei implorando para não terem os seus olhos vazados, não é? E depois então ter os olhos vazados, um gancho no nariz e ser arrastado até a Babilônia, aquilo matou a esperança de muita gente. Mas se as pessoas tivessem prestado atenção na profecia dos profetas, naquilo que Deus havia prometido, elas iam perceber que esse descendente de Davi não seria como qualquer outro homem que assume o trono, durante um tempo vive e depois morre e cede lugar para outro. Seria diferente, não é? A profecia dizia que o próprio Deus, ele mesmo seria o rei que reinaria novamente sobre o seu povo. Vocês lembram lá, quando eles pediram rei? E então Deus falou assim, olha, eles não querem que eu reine sobre eles, eles não estão percebendo que quem está reinando sobre eles agora sou eu. Deus vai reassumir o seu trono, entende? E foi isso exatamente o que profetizou Isaías no capítulo 9, versículo 6. Diz assim, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo. Até aí tudo bem, não é? Mas na continuidade do texto, veja o que diz. E o seu nome será maravilhoso, desse menino, né? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Ou seja, não é um rei comum, não é? Um rei comum, ele não reina desde agora e para sempre. Um rei comum, ele não tem um governo que aumenta sem fim. Um rei comum, ele não pode ser chamado de maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, não é? E acima de tudo, um rei comum não pode ser chamado de Deus forte, não pode ser chamado assim. O único que pode ser chamado assim é o próprio Deus. Por isso, meus irmãos, entendam isso. Eu fico imaginando Pedro, quando Jesus pergunta quem
vocês dizem que eu sou. E Pedro então revela: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, meus irmãos. Sabe? Ele faz isso cheio de temor, porque era mais do que um título, não é? Ele era mesmo a pessoa que ia sentar-se no trono de Davi, como os profetas haviam prometido, seria filho de Deus, não é? Não apenas simbolicamente, como acontecia com Davi, por exemplo, ou com o próprio povo de Israel. Não, Israel é meu filho. Não, seria mesmo filho de Deus. O rei iria reinar sobre o seu próprio povo novamente, não é? Não apenas simbolicamente, mas em realidade. Deus mesmo seria o rei desse povo, como ele havia dito para Samuel, né? Não é vocês que estão me rejeitando, não é você que estão rejeitando Samuel, a mim, para que eu não seja rei sobre eles. Deus assumiria de novo o trono, assumiria novamente a autoridade, e era exatamente isso que Pedro estava compreendendo. Aquele homem que estava diante de Pedro era o rei ungido, era o Cristo, o Messias prometido, que tinha, como outros reis, mais do que o título de filho de Deus, meus irmãos. Ou seja, ele não seria apenas o rei de Israel, mas ele seria o rei dos reis. E aquele homem, Pedro, compreendeu bem que era Deus ali, não é? Sabe, queridos, eu acho isso por demais importante, e eu quero fazer aqui uma ressalva do que venho ensinando, porque o Senhor Jesus, quando ele forma a igreja, ele não está formando somente um reinado de súditos, ele está formando um governo, sabe? Na parábola das minas, eu não sei se vocês lembram, não é? Eu acabei não colocando aqui, porque estou falando isso aqui agora. Falei isso também lá em Cajubi, devia ter acrescentado isso para vocês. Na parábola das minas, aquele que foi fiel, a Bíblia diz, você vai governar sobre 5 cidades, você vai governar sobre 2 cidades. Aquele que não foi fiel, ele falou assim, olha, até o que você tem vai ser tirado de você. Sabe? O Senhor vai nos fazer reis e sacerdotes juntamente com ele. Nós não sabemos sobre quantos, que governo teremos, mas nós somos convidados para isso. Eu sei que existem muitas pessoas que dizem assim, pastor, se eu entrar no céu só, já tá bom. Não é para isso que Deus te chamou. Deus não está chamando você para ser gari no céu. Deus está chamando você para poder exercer reino, para você governar com Ele. Porque Ele é o rei de Israel, e não só de Israel, como sendo o rei de Israel, Ele vai exercer reinado sobre todas as nações. Lá no livro de Apocalipse, não é? A Bíblia fala que os reis da terra, os reinos da terra andarão sobre a sua luz e trarão até as portas da Nova Jerusalém o tributo, não é? Eles não vão poder entrar, só nós vamos poder entrar nessa Nova Jerusalém. Porque diz, lá não vai entrar nada que contamine. Isso aqui é escatológico, não vou entrar nesse ponto agora. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o futuro da igreja é glorioso demais. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso galardão não será em vão, não será um troféuzinho para você colocar na estante, na prateleira, sabe? Não vai ser simplesmente uma medalha para você chegar e falar assim, ó, cheguei. Não, o galardão vai ser muito mais do que isso. O galardão pode envolver, inclusive, coroas e tudo mais, mas é coroas para governo, é coroas para domínio, é coroa para você exercer governo e reinado com Cristo. É isso que diz Apocalipse, e reinarão com o Senhor por 1000 anos, não é? Esse governo vai ser um governo transitório para depois governar por toda a eternidade. Então, o futuro da igreja é por demais glorioso, meus irmãos. Porque quando a gente fala assim, o Senhor vai ser rei, é claro que você é seu servo, mas daqueles que são igreja, Ele está chamando para a fundação desse governo, qual vai ser exercido por toda a eternidade. É um governo que nunca mais vai ter fim. O Senhor nunca vai morrer para que outro assuma o seu lugar e sua descendência. Nós vamos reinar com Ele por toda a eternidade. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso? Por isso que nós cantamos, não é?
Todo o poder te foi dado no céu e na terra, todo o poder. Levantai-vos, ó portas, vossas cabeças. Porque quando Jesus ressuscita e volta para a glória, ele volta com a natureza humana com ele. E quando os anjos o enxergam, chegando nos portais da glória, ele fala assim: quem é esse? Esse é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Levantai-vos, portas às vossas cabeças, deixa entrar o Rei da Glória, deixa ele entrar, abram as portas. Vamos orar. Oh Senhor, oh Senhor, quem somos nós, Senhor? Para reinar contigo, Senhor, quem somos nós? Para exercer domínio, exercer comando, num corpo glorioso como o teu, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a entrar na grandeza dessa revelação, Senhor. Ajude-nos a entrar, meu Deus, no entendimento daquilo que a Tua palavra diz a Teu respeito como Rei, Senhor. Tu és com certeza muito mais do que um professor de religião. Tu és muito mais do que um sábio da sua época, do que um filósofo, Senhor. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Rei dos Reis. Ó Senhor, ajude-nos a entender essas coisas, Pai, para que o nosso coração se regozije em quem Tu és, Senhor. Para que a gente se regozije no fato de que o Senhor está nos chamando por uma alta vocação. É por isso que Hebreus diz: olha, vocês têm que andar como é digno da vossa vocação. O Senhor tem dado a nós uma vocação, meus irmãos. Oh, glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu reinado que não terá fim, pelo Teu reino eterno, Senhor, que começa a ser estabelecido agora, e somente aqueles que são nascidos de novo conseguem enxergar esse reino, Senhor. Somente aqueles que são nascidos de novo conseguem entrar nesse reino, porque aqueles que são não nascidos não enxergam reino em lugar nenhum. Enxerga pequenas instituições, pequenas igrejas, mas o Teu reino, Senhor, está sendo levantado e o Senhor está chamando os súditos para serem concidadãos com Abraão no reino de nosso Deus celestial. A Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, que quando Moisés ele chega até o Monte Nebo, ele não entra na terra prometida, a terra de Canaã, mas ele consegue enxergar algo muito mais sublime. A Bíblia diz que ele chega ao Monte Nebo, lá em Hebreus 11, e ele vê a congregação dos justos aperfeiçoados. Ele a sauda de longe desse reino que eu e você vamos fazer parte. Ele viu isso. Ele não entrou na Canaã física, mas ele sabe que vai entrar na Canaã celestial. E sabe, meus irmãos, é isso que nós temos que entender. Jesus, Rei de Israel, será também o Rei de todos os reis da terra. E nós Te louvamos por isso, Pai, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.